Qual que é a perspectiva, sua perspectiva, Luana, a perspectiva do partido, do PSOL, tanto para as eleições do ano que vem, né, de presidente e governador, já começaram a sair... Mó bomba, né, também. Pode perguntar, pai. Não, porque só de lembrar que tem eleição ano que vem eu já fico cansado, tá ligado? Eu já fico ansioso Nem também. fala, já começo a me coçar inteiro. E porque começaram a sair algumas pesquisas e o Boulos, pelo menos, ele tava em primeiro lugar. Numa das pesquisas que eu vi, ele tava em primeiro lugar. Na sequência, acho que tava... Pra governo. Pra governo do estado, né? E na sequência tava o SCAF, se eu não me engano. Então, são nomes que estão sempre aí, né, sempre, mano? Ai. Sempre. Dureza. E sempre conseguem morder alguma coisa, né, mano? Sempre conseguem... Sim. Puta, mas assim, a sua perspectiva, não digo do partido, mas a sua, da Luana, pro ano que vem e talvez até para as eleições municipais ali em 2024. Tudo bem que tem, né, muito tempo, mas se você acha que talvez o pessoal chegue mais forte ou algo nesse sentido, tanto ano que vem quanto em 2024. Dan, eu acho que o pessoal tem acertado em várias coisas. Assim, eu acho que isso explica, de certa forma, o que tem acontecido. Eu acho que o pessoal tem conseguido, com algum sucesso, mostrar coerência. Então, isso é uma coisa importante, coerência para a população. Uhum. Assim, então, ser um partido que se coloca como esquerda, sem medo de falar o seu nome, sem medo de falar que é esquerda, né, e sem medo de falar que defende o programa socialista, né, e que é pró-população, e que é antirracista, e que é pelas mulheres, e que é LGBT. Então, isso é uma coisa... Apesar das pessoas terem traços conservadores muito fortes no Brasil, as pessoas também gostam de coerência, né? Então, a gente sempre colocou isso e sempre nunca escondeu em relação a isso. E também a gente se coloca como alternativa de esquerda. Isso é importante, porque o povo brasileiro, nós tivemos uma experiência de esquerda nos últimos anos, que foi a experiência do PT, que é muito contraditória em vários aspectos. Assim, então é uma experiência de muito avanço em termos de política social, extremo avanço, né? Mas é também uma experiência de uma certa decepção. Assim, de uma certa, na minha opinião, né, o governo PT conseguiu um feito histórico no começo dos anos 2000, que é conseguir se eleger, né, numa conjuntura absolutamente desfavorável, né, com o jogo da mídia contra o PT, né, com uma eu tinha 7 anos na época, mas como meus pais eram petistas, eu me lembro com muita nitidez, assim, né, eu lembro das pessoas jogando contra o tempo inteiro, falando que ia fechar a igreja, que é isso, aquilo, Caramba. um negócio pesado, e mesmo assim ganhou. Sim. Isso quer dizer o quê? Apoio popular. Sim. Apoio popular. Só que eu acho que o PT teve uma escolha política de apostar menos no apoio popular, que tinha especial no início do mandato, e apostar mais exatamente na segurança institucional, né, que é uma escolha política, e que é isso, né, levou a situações boas e ruins. Mas o PSOL nasceu com o propósito de ser uma alternativa de esquerda. O PSOL, ele rachou do PT no momento que o PT tinha 70% de aprovação popular. Cara. Não foi uma escolha fácil. Não foi uma escolha mais tranquila. Assim, então foi, de fato, uma escolha de princípio, de entender que aquela escolha de alianças com a burguesia e de conciliação era uma escolha que a longo prazo ia nos levar à miséria. Assim, então, por isso, teve uma escolha política de fundar um outro partido e fazer uma caminhada no deserto por anos. Assim, que é fazer um partido do zero, né, no auge da popularidade petista. E foi isso que aconteceu. E foi isso que as primeiras figuras do pessoal, o Plínio, a Heloísa Helena, fizeram com muita coragem, e com muita firmeza, e com muito sucesso. Né? E hoje a gente chega num outro momento em que, na minha opinião, o pessoal precisa seguir se colocando como alternativa de esquerda. Né? Mais do que nunca, porque é mais do que nunca necessário. Entende? Então, o que eu acho? Eu acho que o crescimento que o pessoal teve nos últimos tempos, agora, na última eleição, especial em São Paulo, tem a ver com uma insatisfação enorme com o governo Bolsonaro. Né? O Boulos falou mal do Bolsonaro até não poder mais. E ele teve metade dos votos em São Paulo, 40%. E significa que uma boa parte de São Paulo não quer o Bolsonaro. Ou, no mínimo, vota em um candidato que é anti-Bolsonaro. Isso significa muito para nós. Assim, pra gente entender o que a gente tem na mão, o que a gente pode, onde a gente pode avançar, né? E também o pessoal fez uma aposta muito grande, entender a necessidade de representação política de grupos historicamente excluídos da política. Mulheres, LGBTs, população negra, que nunca se viu naquele espaço. E que agora se vê, que agora consegue se ver, não graças ao pessoal, graças a nós mesmos, mas que bom que o pessoal foi um partido que entendeu a centralidade disso. Né? Então, na minha opinião, tem a ver com isso. E o pessoal tem que seguir tendo esse papel. Isso significa, falando de forma bem concreta para vocês e bem direta, que eu acho que o pessoal tem que ter candidatura própria. Em primeiro turno.
Entendi. Porque precisa apresentar esse tipo de alternativa, esse tipo de programa. Né? Porque é isso, a gente sabe que, enfim, a crise econômica que a gente está vivendo é gigante. Gigante. Não tem a ver só com a pandemia. Tem a ver com o programa neoliberal. Sim. O dólar tá alto para agradar a elite agropecuária, as pessoas passando fome. Assim, é uma política de corte de direitos sociais, de escateamento do SUS, de dar dinheiro para rolar dívida e, enfim, cortar, fazer teto de gasto. Então, essa é uma escolha política do ponto de vista econômico. E que isso é do governo Bolsonaro, mas não só do governo Bolsonaro. Né? Então, a gente sabe que os que estão agora orbitando em torno da figura do Lula, né, de uma forma bastante oportunista, assim como fizeram no meio do governo PT, figuras, eu tô falando Delfim Neto, ali uma ala do PSDB que eu tô vendo que tá reunido com o PT, ali, a gente tá vendo republicanos que reuniu com o Lula, Sim. entendeu? Então, esses têm essa política neoliberal. Ou seja, se o PT escolher fazer essa frente, e eu acho que vai escolher porque é uma tarefa necessária, enfim, fazer essa frente ampla, né? Mas quem que vai definir qual vai ser o programa econômico em 2023? Acho que isso é uma grande pergunta. Vai continuar tendo, então, é isso, assim, existe um setor dentro do PSOL, Dan, que fala, e Renato, que fala que a nossa presença dentro da frente, já em primeiro turno, iria fazer o PT vir à esquerda. Eu não acredito nisso. Eu acho que isso é uma ilusão. Pra mim, quem fala isso ou é militante novo do partido, e que não conhece a relação com o PT, né? Porque eu sou militante desde 2014, eu conheço a relação com o PT, eu convivo, eu sei que isso não acontece do pessoal empurrar para a esquerda, ou é militante novo ou é bastante desonesto. E tá só com o único propósito de querer compor o governo mais pra frente, em algum cargo. Sim, Tô falando bem em português claro pra vocês, tá? Entendi, Porque eu falo isso com bastante tranquilidade com os companheiros. Então é isso, assim, é uma coisa que é uma escolha que a gente tem que fazer. Pra mim, tem que ter uma candidatura própria. Justamente pra não precisar, enfim, nenhuma pressão pra fazer parte de governo. Não acho que tem que fazer. Assim, até porque teriam diferenças.